você. Quero morrer apaixonada, suspirando no intervalo do teu cansaço, navegando em mar aberto, seu coração viajando dentro do espaço do teu abraço, derretendo no teu compasso, doce verão. Olá, meu nome é Catarina, eu já moro em Lisboa há 6 anos e quando eu cheguei, eu passei uma semana no apartamento com minha irmã, mais uma amiga e algumas outras pessoas. No final dessa semana, a gente teria que se mudar para um outro apartamento, que seria só para nós 3. Mas 2 dias antes da mudança, o senhorio entrou em contato com a gente e disse que já não dava mais, porque uns primos dele da Itália iam chegar, então ele ia precisar do apartamento para isso. Mas depois disso a gente continuou procurando, né? E a gente encontrou um apartamento que supostamente teria estrutura. O apartamento que tinha estrutura, na verdade, era um T3 com 3 beliches em cada quarto e só uma casa de banho. No quarto que eu fiquei, tinha um casal que dividia a cama porque queria juntar dinheiro para voltar para o Brasil. Na geladeira, eu tinha que dividir uma prateleira com minha irmã. E se a gente comprava meia dúzia de iogurtes, reclamavam que a gente ocupava muito espaço. Se a gente comprava fruta, sumia, porque as pessoas comiam, não respeitavam. E o único jeito de usar a casa de banho era usar a do centro comercial antes de chegar em casa. Porque como era muita gente, estava sempre ocupada, era impossível de usar. E o único jeito que eu encontrava de realmente dormir, descansar, era passar o dia inteiro fazendo o máximo de coisas que eu conseguia para chegar em casa exausta e não ter percepção do ambiente que eu estava, porque era extremamente caótico, era impossível de descansar, não tinha lugar para lavar roupa, não tinha espaço para guardar nossas coisas, não tinha roupa de cama, então era muito complicado, mas é a vida em Lisboa, tudo isso por 250 € a cama. O remo foi uma paixão que eu sempre tive uma ligação no mar, sempre surfei, fiz triatlon, sempre tive uma ligação com o mar. E quando eu cheguei em Portugal, vi o rio e vi as pessoas a remarem com os seus barcos, a velejar, tudo. Primeiro comecei a velejar e depois meu primo, no Brasil, falou: Thiago, olha essa escola de remo que eu acho que você vai gostar. E eu fui, me inscrevi e dali a 7 anos que eu faço o remo. E o remo é aquela liberdade de estar no rio, ter uma vista maravilhosa sobre Lisboa e com o pôr do sol, sem telefone. É realmente uma coisa, é uma conexão entre água, desporto e a cidade. Conexão Europa Imóveis surgiu através de um desafio de um amigo espanhol que tem um apartamento no Chiado, que é um dos bairros mais nobres e históricos de Lisboa, e ele deixou esse apartamento para as imobiliárias e não teve visitas, não teve nada. Eu sentei com ele e desenhei um projeto para a gente colocar o apartamento dele em alojamento local. Esse desenho desse projeto de alojamento local foi a inovação que a gente trouxe para o mercado de como fazer a gestão em apartamentos voltada para o alojamento local e para o turismo. Em 15 dias, nós já tínhamos vários apartamentos conosco, de fotógrafos amigos, realizadores amigos, publicitários. Esse foi o nosso grande start. E amigos de amigos. E essas próprias pessoas começaram a vir para nós e nos desafiaram a comprar apartamentos. E começamos a ir ao mercado para buscar os apartamentos para serem usados como investimento ou como a própria família usar o apartamento. Meu nome é Pedro Aguiar, tenho 27 anos e estou aqui em Portugal há cerca de 6 meses. Nós somos eu, minha esposa e 3 filhos.
A minha filha nasceu aqui, inclusive, há cerca de um mês, a mais nova. E nós tomamos essa decisão de começar uma vida nova, em um lugar novo, com uma qualidade de vida mais alta, com mais segurança, buscando um futuro melhor para os nossos filhos. Nós tomamos essa decisão há cerca de um ano, não é? Eu estava a preparar a via documental para poder concretizar isso. E enquanto isso, nós preparamos a questão do imóvel, né? Que a gente ia ficar, estávamos ali a procurar qual seria o melhor lugar para as crianças. Inicialmente, nós viemos procurar algo aqui na Expo e não havia nada. Dentro do nosso orçamento não havia nada. E nós então acionamos ali uma espécie de plano B e fomos buscar imóveis em outros lugares. E nós havíamos escolhido um imóvel em Porto Salvo, que é uma cidade cerca de 20, 25 minutos aqui de Lisboa. E quando nós estávamos vindo para cá, o imóvel foi vendido. Coisa de 2, 3 dias. E aí nós repaginamos essa assessoria. E foi mesmo aí num golpe de sorte que apareceu esse nosso imóvel aqui na Expo, isso no meio desse processo de assessoria. Em uma semana, contando o fim de semana, tivemos que pesquisar os melhores apartamentos na Expo, as melhores ruas dentro da Expo, mais próximas ao rio, que é a beleza de se viver lá, e conseguimos agendar a visita. Quando nós agendamos a visita, esse apartamento já haviam 3 propostas entregues. E a gente conseguiu conversar e explicar para a proprietária o porquê do Pedro poder viver na casa dela. E foi essa conexão que nós fizemos. Nós interligamos a proprietária, a imobiliária que estava conosco e o Pedro. Juntamos todos na mesma sala e o Pedro conseguiu ficar com o apartamento que ele vive até hoje. Até uma filha já nasceu nesse apartamento, então a história do Pedro foi muito gratificante para nós. Olá, meu nome é Caio, tenho 32 anos, sou natural de Brasília e moro em Portugal há 4 anos. Cheguei em 2020, um pouco antes da pandemia estourar, e desde então eu morava em Albufeira. Lá é uma cidade litorânea, então a maioria dos proprietários deixam o apartamento guardado para a época de veraneio, o que custa 700 euros por uma semana, um T1. E digamos que em um período de 4 meses eu mudei de casa 5 vezes. Há 6 meses eu decidi me mudar para Lisboa e com certeza achar um aluguel não foi uma tarefa fácil. Ou você dispõe um pouco mais de dinheiro ou você mora longe do centro. Hoje em dia consegui um aluguel, é uma cave, pago 1.050 euros por mês e divido com 2 pessoas. Por ser cave, implica em algumas coisas. Mais quente no verão, mais frio no inverno, não tem aquecimento, problemas com umidade, alguns móveis faltando e também a máquina de lavar, um importante utensílio para o dia a dia. Hoje eu despendo de mais de metade do salário para o aluguel, mas não vejo voltar quando se trata de dedução do imposto de renda ou apoios que o governo disponibiliza por falta do contrato vinculado às finanças. Então, mesmo quando eu estava ainda no Brasil, pesquisando e planejando para vir para aqui, já via que os preços já tinham subido bastante. Mas nesses últimos 6 anos realmente subiu ainda mais. E os estrangeiros vêm não só pela qualidade de vida, mas também porque Portugal incentiva. Porque a população de Portugal é muito velha, então a gente tem muitos benefícios, é muito importante que os estrangeiros venham e eles vêm com dinheiro para gastar. Isso faz com que os preços subam. E inclusive muitos dos portugueses, dos locais aqui de Cascais, não estão muito felizes com isso. Mesmo o custo de vida subiu muito desde que eu cheguei aqui em 6 anos. Acho que como qualquer cidade que começa a ter essa gentrificação, acho que é o nome, não é? Com muitos Airbnbs e muito turismo, os vão sendo expulsos. Aqui no centro, por exemplo, acho que a maioria dos moradores são estrangeiros. Ainda tem muitos portugueses, claro, mas são os portugueses mais ricos, não é? O que eu faço, na verdade, eu sou consultor de imóveis, como muitos outros aqui,
mas eu vendo justamente a experiência de viver em Cascais, o lifestyle, e por isso acaba atraindo muitos estrangeiros, que são as pessoas que muitas vezes nem estão em Cascais ou que conheceram Cascais há pouco tempo e vêm através do Instagram. E eu vivo aqui no centro, então estou sempre mostrando aqui as praias, os restaurantes, dando dicas. E eu recebo mensagem no Instagram dizendo: eu quero ser seu vizinho, eu quero viver a sua vida, eu quero fazer as coisas a pé, eu quero ir para a praia no fim de semana com minha família. E uma das coisas que eu acho que também faz muita diferença aqui em Portugal é o poder público, seja na segurança, na conservação das ruas, dos jardins, você vê tudo sempre lindo, super bem cuidado. Minha filha estuda numa escola pública e a gente já precisou usar o hospital público aqui de Cascais várias vezes. Inclusive meu filho nasceu aqui em Portugal, nasceu super prematuro, com 29 semanas, e ficou internado lá na neonatologia por 2 meses e meio. E é um milagre ele ter sobrevivido e não ter nenhuma sequela hoje em dia. E assim, esse tratamento que ele teve lá, intensivo, com todos os medicamentos e tudo que ele usou, seria uma conta que a gente nunca conseguiria pagar. E a gente não teve que pagar nada. Só de medicamentos, tinha uma época que ele tomava um soro todo dia, que era tipo 500 euros por dia, o soro. E sem isso ele não teria sobrevivido. E eu só acreditei quando a gente foi embora, chegou com ele em casa e não chegou nenhuma conta para pagar. Aí eu relaxei, porque foi assim, incrível. E até hoje ele é acompanhado lá no hospital e a gente adora o hospital, funciona super bem. Para nós, assim, imaginar que um hospital público possa ser bom, funcionar e, sabe, ter equipamentos, ter médicos e etc. é surreal, né? Olá, eu sou Margarida. O ano passado eu e o meu namorado decidimos que queríamos viver juntos em Lisboa. Para conseguirmos comportar a despesa que seria pagar uma renda em Lisboa, tivemos que nos candidatar à Porta 105. Na altura só havia 2 momentos de candidatura para este programa, que seriam um em abril e um em setembro. Nós tomámos esta decisão em fevereiro, por isso tínhamos muito pouco tempo em encontrar uma casa e conseguimos concluir um contrato. O programa tem um teto máximo de renda que poderia comportar, então nós tivemos poucas semanas para encontrar uma casa que conseguisse estar ao nível deste teto máximo e encontramos uma casa e tivemos que nos candidatar para ela, não sendo a nossa casa ideal, não sendo a localização ideal, mas era a única opção que nós tivemos. Quando eu mudei para aquela casa, eu estava a trabalhar durante o dia e ao fim do dia fazia mudanças. E na primeira semana quase todos os dias o quadro ia abaixo. Era muito angustiante ter de lidar com isso porque eu tinha o dia muito preenchido. Mal saí do trabalho, ia fazer mudanças para a casa. Eventualmente descobri que o prédio, por ser muito antigo, a instalação elétrica também era muito antiga, então a potência do quadro estava limitada e atualmente nós temos que fazer sempre um agendamento e uma organização de gestão dos eletrodomésticos que usamos em casa. Por exemplo, não posso usar o fogão e o forno ao mesmo tempo, não posso usar a máquina de lavar ao mesmo tempo que o fogão. Para além disso, como a casa é muito antiga, da década de 60, faz muito frio no inverno e muito calor no verão. Eu trabalho muitas vezes de casa, então, por exemplo, no verão tenho que trabalhar com os estores fechados, acabo por estar às escuras o dia inteiro e na altura do inverno tenho que pôr muitas camadas de roupa para poder suportar o frio. Infelizmente, é a única casa que eu encontrei e encontro aos dias de hoje que tenha as condições que me permitam candidatar à Porta 65, então são nestas as condições que eu tenho que viver. Eu vim parar aqui em Portugal porque eu tinha direito à dupla cidadania portuguesa. Eu morava em Dublin antes, fiquei lá 2 anos como estudante. Decidi vir para cá porque eu decidi ficar definitivo na Europa. Era para ficar 3 meses, já faz 6 anos que eu estou aqui. E acabei ficando porque nesses 3 meses eu conheci o amor da minha vida. Nós viemos parar aqui na Ajuda em 2021, 22. Foi quando a gente decidiu, por conta de valores, ver outros bairros. Antes a gente morava na Estrela. E a gente acabou amando a região da Ajuda, principalmente por conta dessa parte que as pessoas são muito da vizinhança, querem te conhecer, querem conversar, enfim, a gente acabou amando aqui. A gente não gostaria de sair da Ajuda pelo fato de que a gente já tem uma vida toda aqui, porém os valores das propriedades, enfim, tudo ficou muito caro. Atualmente eu moro numa casa de 2 quartos. A gente entrou pagando 800 euros
Acabou o nosso contrato, que era um contrato de 2 anos. A proprietária do apartamento falou que queria aumentar para 1.300. Ficou inviável. A gente falou, olha, impossível. A minha vizinha acabou conversando com ela, porque até a minha vizinha ficou um pouco chocada com a situação, o valor. E a gente acabou conseguindo por 1.000 durante um ano, 1.000 euros. E nesse período ela vendeu o apartamento, agora nesse ano de 2024. E ela queria vender o apartamento por 325.000. E é uma casa que não chega a ter, acho que 50 metros quadrados. Ela vendeu, não sei para quem foi, enfim. E a gente vai ter que sair e agora estamos à procura. Queríamos comprar também, porque é muito mais fácil comprar atualmente aqui do que ficar pagando uma renda tão exorbitante quanto as que estão agora em Lisboa. Eu sou o David, há 4 anos que moro cá em Lisboa e gostava de contar mais uma história de abuso dos senhorios nesta cidade. Eu, no ano passado, conjuntamente com as minhas amigas, estávamos a dividir um T4 em que, apesar das diferentes deficiências que o imóvel tinha, por exemplo, as janelas não fechavam bem, no inverno era uma casa muito fria, tinha problemas com baratas, a banca da cozinha estava partida. Apesar de tudo isso, tínhamos construído uma comunidade muito bonita, em que eu acho que todas as pessoas que lá estávamos temos grandes recordações, pelo facto de estarmos todos a viver juntos. E eu diria que éramos felizes nessa casa. Porém, esse momento que todas as pessoas trabalhadoras temem, chegou o momento da renovação do contrato, em que começámos a negociar uma possibilidade de acordo com o senhorio. Até esse momento estávamos a pagar 1.100 euros, ele estava a pedir 1.300 e acabámos por acertar um valor de 1.200, que, na minha opinião, e apesar de todas as carências que tem esse imóvel, é um valor muito elevado, mas todas as pessoas que estávamos a dividir essa comunidade da que eu já falei, preferenciamos continuar a viver juntos, portanto aceitamos esse pré-acordo de pagar 1.200 euros por esse T4. Apesar de tudo, o senhorio traiu esse acordo e pôs o imóvel no mercado. Acabou por arrendar o imóvel a 2.000 euros nas nossas costas e quando o descobrimos que tinha colocado o anúncio no Idealista, até teve a cara podre de nos dizer que, se quisermos, podíamos arrendar e que tínhamos preferência para arrendar esse imóvel a 2.000 euros, o preço que já tinha pactado com as outras pessoas. Evidentemente, nós, nessa altura, não tínhamos as condições financeiras para pagar esse incremento de quase 100% do preço, para além do acharmos imoral. Portanto, acabámos por ter de sair da casa e termos de ir viver cada um para um quarto. A comunidade acabou por se desgregar, o que eu acho que é uma coisa muito triste que está a acontecer constantemente nesta cidade, que as pessoas são expulsas das suas casas. Então, o Eduardo das Conquilhas foi fundado em 1965 pelo meu pai, o Eduardo, e de lá até hoje tem 59 anos. Sempre foi um negócio de família. Eu nasci dentro do restaurante, trabalho desde os 11 anos e sou eu que estou à frente do Eduardo desde 2002, por aí. Pronto. Todo este trabalho, todas as alterações, obras e tudo, já foi obra minha. O meu pai esteve sempre connosco, trabalhou sempre, até há 5, 6 anos ainda trabalhava connosco. Depois já começou a descansar mais, pronto, e desde março que o meu pai não está connosco. O meu pai deixa-nos um legado gigante, só que o meu pai também me ensinou desde pequenino, e ensinou todas as pessoas mais próximas como é que nós devíamos trabalhar, como é que nós devíamos fazer, sempre a qualidade, atender sempre bem o cliente. O meu pai passou exatamente muito bem para nós e nós conseguimos executar ao longo dos anos o que ele queria que fosse feito. E isso nós fazemos, que nós continuamos a crescer ao longo de todos os anos. O Eduardo das Conquilhas cresce, porque continuamos com os mesmos valores e com as mesmas crenças, com a mesma execução e com a mesma dedicação ao trabalho, que isso é muito importante. E eu, como filho, é um orgulho, porque
seguir o trabalho do meu pai, seguir a obra do meu pai, continuar e aumentar a obra do meu pai, estamos cá para isso, é espetacular. Eu sempre quis saber disso, as rendas. O quanto você acha que ficou mais caro, assim, em porcentagem? Há 18 anos já era bem diferente. É, fato. Foi antes do boom assim, de Portugal. É isso, a gente pode falar das rendas. As rendas podem ter dobrado ou triplicado 20 anos para cá. Mas o valor do supermercado também dobrou. Tudo, total. O valor das escolas também aumentaram. Tudo aumentou de 20 anos para cá. O que a gente está aqui tentando descobrir é por que o imobiliário aumentou dessa forma. Acho que a primeira resposta é: nunca foi aumentado, estava tudo congelado. Sim, exato. Acho que o crescimento foi completamente desgovernado. Sim. E o motivo do start foi, na minha opinião, a falta de novas construções. Exato, a procura e a demanda. Né? Exatamente isso. E vocês dois notaram essa procura tão alta agora, depois do Covid, ou antes do Covid já tinha essa demanda assim? É mais você, né, que sabe responder isso. Antes do Covid existia. Na época do Covid existiam aquelas autorizações para circular e fazer. Sim. O imobiliário não parou na época do Covid. As construções não pararam na época do Covid. Olha, eu não sabia. Mas essa pergunta foi muito boa. Por quê? A área do turismo imobiliário e o imobiliário foram as áreas de negócio em Portugal que mais rápido se reabilitaram depois do Covid. Exato. Uma coisa que aconteceu que dificulta cada vez mais para alugar é a dificuldade de encontrar um bom imóvel num baixo valor. E nós, que somos estrangeiros, aquela coisa que é mesmo fora contra a lei, de entregar as rendas antecipadas, fiadores, isso aqui. E o que acontece com isso? Fica mais fácil comprar do que alugar. Que é o que eu estou passando agora. É isso, né? E o que eu percebi também, como investidor, foi o seguinte: quando eu cheguei do Brasil aqui, a gente tem muito aquela ótica de eu estou comprando, então eu forço os negócios, eu faço acontecer. E aqui o mercado português eu percebo que ele é diferente. Por exemplo, quem está com a faca e o queijo na mão é quem tem o imóvel, não necessariamente quem está comprando, porque ele tem algo valioso dentro de um mercado que existe uma procura gigantesca, então ele sabe que ele não precisa, por exemplo, ficar na mão do comprador. Ele sabe que se aquele comprador sair, vão vir outros e assim por diante, entendeu? E eu senti muito isso, tanto que o imóvel que eu comprei, que eu vivo hoje, que foi através aí do Thiago, a gente não conseguiu €1 de negociação. É mesmo? Já se tinham propostas no imóvel e era assim, se você quiser, vai ser assim, senão tem outros 3 aqui. Se o imóvel entra num preço justo de mercado, acabou. É quase um leilão. Exato. Às vezes até vende acima do preço porque tem mais compradores. E o próprio mercado se regula quanto a isso, né? Por exemplo, você vê, se o preço está justo, vai sair. É coisa de momento. É diferente de outros mercados maiores, às vezes como o brasileiro, norte-americano, que às vezes o preço está justo, mas não tem quem olhe para aquilo. Lá na empresa a gente separa bem, né? O que é a assessoria de compra para se viver, que é uma determinada procura e quem escolhe o lugar é a família que vai viver. E tem muito mais emocional, né? Tem muito mais emocional. E a assessoria de quem vai investir. Quem vai investir, quem escolhe o lugar são as pessoas que vão viver. Por exemplo, você quer ir para ajuda. Então nós temos que comprar um apartamento para o investidor na ajuda para alugar para você. Sim. E, essas coisas fazem total sentido dentro do estudo de mercado que a gente faz. Não é comprar para investir no meio do... O problema do pessoal que está investindo é que eles estão comprando e encarecendo a venda muito mais acima... Acha que é isso? Eu acho. Quem faz a escolha do valor é o vendedor. Quem decide se é esse valor é o comprador. Exato. Você pode colocar um apartamento no mercado. Quem decide é o mercado. Se o comprador não comprar, um apartamento na ajuda. Tá, vamos lá. Você quer vender aquele apartamento por 1 milhão. Certo. Mas ele vale 500 mil. Uhum. Então você vai colocar por 1 milhão. Sim. Não vai ter nenhuma visita. Aí você abaixa para 900, abaixa para 600, abaixa para meio milhão. Aí tá comprado por 1 milhão. Quem escolheu o preço? Quem comprou, não quem colocou no mercado. Então, a minha bisavó, ela era daqui, de Portugal.
E ela sempre falou o quanto Lisboa era cara na época que ela morava aqui. Porém, também é uma coisa que eu não entendo. Por que tudo sempre fica focado só em Lisboa e Porto? Entende? Agora a gente tá vendo crescer em Seixal, vários outros lugares. Eu tinha até essa questão, assim, de como é que eles... Tanto tempo, né, de história, e eles não olharam... Assim, nada saiu do outro lado do rio, né? Transporte. Acho que unicamente é o problema do transporte. Que até hoje se estabelece. Também não cresce, né? Por isso que eles precisam dos estrangeiros, porque a população portuguesa mesmo diminui. Então não tinha muito por que expandir, né? Eu acho que é uma questão... Lisboa, porque você vai procurar exato, uma questão de falta de interesse também, né? Uma boa Imperial. Coisa mais importante, nós no nosso caso usamos beer drives e o que é que faz? A cerveja vem diretamente da fábrica, num caminhão cisterna, para os nossos tanques cisterna também. Aquilo fica ali guardado, mas muito pouco tempo, porque nós gastamos 2.000 litros de Imperial por semana. Então, desde o tempo que ela é feita até ser bebida, ela não chega a fermentar, não chega a ganhar ali tempo nenhum. Então, ela vem fresca de lá, é posta fresca nos nossos tanques, é refrigerada e vai sempre refrigerada até sair para o copo do cliente. Então, uma cerveja que é ligeiramente mais leve, com um sabor fantástico. Eu acho que o Brasil, ele já ganha hoje, né, principalmente nos grandes centros urbanos, muito destaque para o modelo dos condomínios, não é? Porque as pessoas cada vez mais... eu estava até comentando isso com a minha esposa esses dias, que aqui a gente vive a coisa pública. Você vive o parque, você vive a praia, etc. E o Brasil, por uma série de fatores, cada vez mais as pessoas estão buscando sair da coisa pública e ir para a coisa privada. Então a praia... O público não funciona, né? Exato, é a praia que é fechada, o condomínio que a partir de agora começa a fornecer serviços dentro do condomínio. Então, eu, por exemplo, no Brasil, morava em um condomínio, um ótimo condomínio, por sinal, e que tinha supermercado, piscina, tinha um lago, espaço para caminhada, tinha tudo aquilo. Só que no final das contas, eu brincava com a minha esposa, a gente vive num feudo, né? Porque é algo que a vida acontece aqui dentro. E eu acho que Portugal, com a segurança, com a tranquilidade, com todos esses aspectos positivos do país, eu acho que isso conduz a gente a ter uma vida mais livre. Você é mais livre, então o seu filho consegue brincar na rua, que é algo que no Brasil eu só escutava, por exemplo, a história dos meus pais, na década de 60, 70. E aqui meu filho, em 2024, consegue viver isso. Então era a loucura e as pessoas vinham ao Eduardo comer o bitoque com molho, com as batatas fritas, com o arroz. Pronto. Nessa altura, a carne que havia era só carne nacional, e então nós comprávamos uns pejadores assim grandes. Eu lembro, eu era pequenino, era assim deste tamanho. O meu pai tinha uma máquina, que agora são as máquinas de cortar presunto, na altura eram as máquinas de cortar carne também, e também presuntos. Então aquilo era cortado, aquela que era aos 5 milímetros, mesmo aquilo era cortado ali. Então o meu pai cortava 7, 8 pejadores, para vocês verem o tamanho daquilo, por dia, só a vender bitoques. Já era um exagero. Até que a gente foi crescendo, ter mais lugares, uma esplanada maior, e o meu pai deixou de conseguir cortar a carne. Então passámos do pejador para a alcatra, depois do talho. Hoje em dia já se fazem bitoques do lombo, já se fazem coisas assim. Os pregos, que é o bitoque mais batido, nós não fazemos isso, mas são espetaculares. É um prato que é da nossa tradição portuguesa. É impossível ninguém não gostar. Hoje em dia já se faz de frango, de bifana, de muita coisa, até de atum. E você, não vai comer um bitoque? Cara, eu não como carne, mas fico feliz que vocês estejam participando do título do programa. Fazendo a vez? Eu acho que o mercado imobiliário também tem uma coisa muito interessante que estávamos falando, que todo mundo se interessa e todo mundo tem uma opinião sobre. Ninguém fica indiferente. Né? E é engraçado que eu tenho um Instagram, tem quase 58 mil seguidores agora, eu falo sempre sobre imóveis. Sim. E eu trabalho... Que popular, né? Para Cascais é muita coisa. Para o Brasil não é nada, né? Mas para Portugal é bastante coisa. E eu trabalho muito no mercado de alto padrão e luxo lá, então boto as casas multimilionárias, incríveis. E eu tenho vários haters, várias pessoas que comentam. Eu sou um agora. Você vai virar uma hater. Pode, me segue e começa a comentar lá. Cara, que absurdo. Mas engaja, né? É isso, é absurdo esse valor. E as pessoas começam a comentar e às vezes mandam um DM, mandam mensagem direta e dizendo que é um absurdo o que eu faço. Tipo, como se eu fosse, né, responsável por qualquer coisa. Você é ocupado, né? Direciona pra alguém, né? Viu meu story e fala assim, é você.
e que os portugueses não conseguem mais comprar casas, que a juventude portuguesa está ferrada por conta disso, por causa dos preços, etc. E tal. Só que, como eu estava falando mais cedo, quem dita os preços é o mercado. Sim. Não sou nem eu e nem o meu cliente vendedor que dita. Ele pode pedir o preço que ele quiser. O preço que vai ser vendido a casa é o que o mercado vai pagar. E se está certo ou não, se é justo ou não, se tem gente comprando, é porque é o que vale, né? Só que eu entendo também o lado deles. Eu me solidarizo, eu falo assim, sim, é verdade. Eu entendo que os portugueses, principalmente os jovens, em Cascais, que é o mercado que eu trabalho, não conseguem comprar casa. Lá, eu tava falando, 280 mil, 350 mil, não compra nada. É um T2, assim, horrível para obras, num lugar não tão bom. Então, de fato, as pessoas estão sendo expulsas das áreas, às vezes, onde até as famílias sempre moraram lá no centro, por exemplo. Não podem mais morar lá, não conseguem pagar. E vão indo para fora e, às vezes, nunca conseguem comprar uma casa ou não conseguem arrendar o que gostariam. Só que é engraçado, porque, ao mesmo tempo que a maioria das pessoas tem razão em falar isso, tem muitos que falam... Por exemplo, a semana passada teve um caso de uma pessoa que entrou numa discussão comigo e eu respondi nesse assunto, você é o vilão, você está acabando com o mercado imobiliário. Eu falei, cara, não sou eu, mas tudo bem, te entendo. E uma semana depois ele manda mensagem e fala, então, eu tenho 3 apartamentos no centro que eu quero vender, me ajuda a vender. E os apartamentos estão completamente acima do preço. Ele como dono, investidor, está querendo vender muito mais caro do que vale. Eu fico assim, então, mas... Cadê aquele papo todo dos portugueses que não tem casa? Por que você não vende, então, pela metade do preço para ajudar os colegas e tal? Então, acho que é um pouco... É delicado, porque faz sentido, está muito difícil para as pessoas comprarem casa, principalmente os jovens. E agora essa nova lei, eu acho que a ideia é ajudar isso, né? A primeira casa. Mas também todo mundo quer ganhar dinheiro com imobiliário. Ai, galera, o papo tá ótimo, mas a gente precisa trabalhar amanhã, né? Então, um brinde. Saúde. Saúde. A nossa. Que eu arranjo casa. Vai descendo, vai descendo. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Vai fritando, vai fritando, vai fritando. Mais caldinho, mais caldinho, mais caldinho. Eu vou comer bitoque e tomar imperial. Eu vou comer bitoque e tomar imperial. Porque saí de casa e vim pra Portugal. Aqui não pego nada e lá pego geral. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai subindo, vai subindo, vai subindo.